Esse é o canal Espírita Responde número 66 e hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido e muito comentado entre os inscritos aqui do canal Espírita. Vamos falar sobre a cremação, se o Espiritismo recomenda essa prática e se o espírito pode sentir o corpo físico sendo cremado. E o que é melhor, cremar ou sepultar o corpo físico? Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. E divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pela amiga Cristiana e ela diz o seguinte, olha só. Tudo bem? Acho muito interessante todos os vídeos. A cada dia aprendo mais sobre o espiritismo. Que Deus abençoe sempre. A minha pergunta é sobre cremação do corpo. Como fica o espírito? Ele sente ou não? E se perante o espiritismo, como se vê essa opção quando a pessoa em vida ainda escolhe a cremação? O que é correto, ser enterrado ou cremado? Agradeço e muito obrigada, Cristiana. Cristiana, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, nós já temos aqui no canal Espírita um vídeo onde o tema cremação foi abordado. Mas acontece, pessoal, que diariamente chegam milhares de pessoas aqui no canal, chegam aqui pela primeira vez e eu sou muito grato a vocês por isso. Então, muitos amigos e muitas amigas que começam a fazer parte aqui da nossa comunidade Canal Espírita não assistiram o vídeo sobre a cremação e fazem perguntas sobre esse tema aqui nos comentários. Então eu vou falar hoje mais uma vez sobre a cremação na visão espírita para tirar todas as dúvidas. E aí, quem está chegando agora no canal, então já pode assistir esse novo vídeo aqui. E se você assistiu o outro, assista esse aqui também, porque tem algumas informações a mais. Bom, pessoal, a grande dúvida é se o espírito pode, de alguma forma, sentir o corpo físico sendo cremado. Então nós temos que entender primeiramente, pessoal, o que acontece com o espírito logo após a morte do corpo físico. Vamos recorrer então ao Livro dos Espíritos, na questão 155, onde Kardec faz a seguinte indagação. Veja só. Como se opera a separação da alma e do corpo? A resposta que o codificador obteve dos espíritos benevolentes foi essa aqui. Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Ou seja, pessoal, para que a alma se desprenda, totalmente do corpo físico, é preciso que o perispírito, que é o nosso corpo fluídico que envolve o nosso espírito, seja completamente desligado do corpo físico, átomo por átomo, célula por célula. Mas Kardec fez mais uma indagação ainda na questão 155. Veja só. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Veja só a resposta dos espíritos benevolentes. Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem,
de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Veja só agora, pessoal, a indagação de Kardec na pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo físico? Veja só a resposta que interessante. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E na questão 164, Kardec faz essa indagação aqui, ó. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Veja que interessante a resposta dos espíritos benevolentes. Não, depende da elevação de cada um. Então, pessoal, nós entendemos que essa separação total que é necessária para que o espírito não tenha esses reflexos daquilo que ocorre ao corpo físico acontece gradativamente. Pode ser um processo rápido ou um processo demorado, e isso vai depender do grau de evolução moral desse espírito. Vai depender do conhecimento que ele tem sobre a espiritualidade e vai depender também de como ele viveu a sua reencarnação. Se ele adquiriu o merecimento de ser prontamente resgatado, se ele não viveu uma vida materialista que pode prejudicar esse desligamento. Quanto mais cedo o espírito sair do estado de confusão mental, mais pleno da sua nova condição ele estará. Bom, mas e aí? O Espiritismo aconselha a cremação? Na verdade, pessoal, o Espiritismo ele nem aconselha e nem deixa de aconselhar, pois não há nada a esse respeito na codificação. Não há nada de errado com a cremação, pessoal, mas por esses fatores que foram mencionados aqui hoje, a necessidade da separação completa do espírito em relação ao corpo físico, é preciso se atentar a algumas questões. Em entrevista ao programa Pinga Fogo, em 1971, Chico Xavier foi perguntado sobre isso, e ele disse o seguinte: já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de, pelo menos, 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Aqui, pessoal, é importante que a gente tenha em mente que essa recomendação de 72 horas não é feita pela doutrina espírita, mas sim pela espiritualidade, pelo mentor espiritual Emmanuel, e por vários outros mentores que, a partir do conhecimento deles, nos instrui a esperar 72 horas, justamente para que dê tempo do espírito se desligar completamente do corpo físico. Se não me engano, pessoal, a legislação diz que é preciso esperar 24 horas para o corpo ser cremado, mas muitos espíritas expressam esse desejo aos familiares de que sejam respeitadas as 72 horas, e muitos crematórios esperam de fato esse tempo pedido pela família que leva o corpo físico do parente para ser cremado. Mas ainda, pessoal, em relação a isso, Emmanuel nos enviou instruções também no livro O Consolador, na questão 151. Veja: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Veja a resposta que Emmanuel nos transmitiu. Na cremação, faz-se mister exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando, por mais horas, o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade
entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência da matéria. Mas note, pessoal, que essa questão sobre a cremação ou sepultamento vem de encontro com tudo isso que nós já dissemos aqui, pois mesmo sepultamento pode provocar sofrimento a alguns espíritos. A literatura espírita está repleta de relatos de espíritos materialistas que, ao desencarnarem, tiveram seus corpos sepultados, né, e ficaram presos ao corpo e foram para a sepultura junto com esse corpo, sentindo inclusive todos os efeitos da decomposição do corpo físico lá dentro da sepultura. Então, pessoal, o melhor a se fazer é viver uma vida sem o materialismo e se preparando para o momento da desencarnação. Essa preparação não é ficar pensando nela, pensando na desencarnação com muita frequência, mas sim adquirindo os conhecimentos em relação à vida espiritual, pois para lá todos nós iremos retornar, pois ela é a nossa verdadeira vida. E antes da gente terminar aqui, pessoal, eu queria fazer uma observação em relação a esse nosso tema, a cremação, mas no período que nós vivemos da pandemia da Covid-19. Nesse período, muitos corpos dos irmãos que desencarnaram devido à doença foram cremados sem que esse prazo de 72 horas fosse respeitado e, em alguns casos, devido ao quadro de emergência sanitária, muitos não esperaram nem as 24 horas. Fiquem tranquilos, pessoal, nós passamos por um flagelo destruidor e, nesse caso, nesse flagelo destruidor que foi a pandemia da Covid-19, os irmãos que tiveram os corpos físicos cremados foram desligados completamente antes que o corpo fosse incinerado. Haviam equipes de socorristas espirituais nos crematórios para realizar esse trabalho de amor e de caridade. Essas foram as notícias que nos chegaram em relação a esse tema cremação durante a pandemia da Covid-19. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.